Não existe uma casa 100% sustentável. A gente não precisa se preocupar com isso. Uma casa 100% sustentável não significa que ela vai ser 100% sustentável sempre. Ela vai precisar de um morador sustentável. E a chave da sustentabilidade não está nas coisas, está nas pessoas. É sobre como usar, como descartar, como comprar, como escolher. Olá, eu sou o André Carvalhal, escritor, especialista em design para sustentabilidade, e esse é o NetDeal Podcast, que vai contar hoje com a presença de Maurício Arruda e a participação da urbanista Sueli Araújo. Você já deve ter pensado em mudar a cor de alguma parede na sua casa, abrir mais um espaço na sala, ou já deve ter se perguntado onde estava com a cabeça depois de ter tirado todos os móveis do lugar. Bom, pelo menos eu já, e pelo menos umas 1000 vezes. É que a gente tem uma relação afetiva com o lugar que a gente vive. A gente quer sempre mudar alguma coisa, deixar um pouco mais com a nossa cara. Como se a nossa casa fosse uma extensão da nossa personalidade e um reflexo da sociedade e que estamos inseridos. E de uma certa forma, é mesmo. Só que da mesma forma como a gente muda, a sociedade muda também. E da casinha que a gente desenhava quando era criança, com aquela chaminé, um jardim, uma estradinha e aquele sol no cantinho do papel, sabe? Hoje tem muita gente que precisa se contentar com 25 metros quadrados perto do metrô. A casa deu lugar a prédios espelhados cada vez mais altos, a estradinha alargou para caber cada vez mais carros e do jardim só sobraram poucas árvores solitárias. Algumas cidades se tornaram tão pesadas que estão literalmente afundando. A nossa ilha paradisíaca da nossa imaginação virou uma ilha de calor e poluição. A verdade é que a gente está consumindo demais, gerando lixo demais, passando cada vez menos tempo em casa e por mais espaço que a gente tenha, é um espaço pouco útil. A nossa casa está precisando de uma boa reforma. E disso meu amigo Maurício Arruda entende bem. Arquiteto com especialidade em sustentabilidade, apresentou por 5 anos o programa Decora no GNT e hoje toca o seu escritório de arquitetura e seus canais no YouTube e no Instagram com conteúdo de altíssima qualidade. A gente vai conversar sobre como ter uma casa e uma vida mais sustentável. Olá, Maurício, que bom ter você aqui com a gente. O prazer é meu, André. Obrigado pelo convite. Bom, para decepção de muita gente, a arquitetura sustentável não é só instalar uma placa solar ou uma madeira de demolição. Tem muita gente que quer ter uma casa mais sustentável e não sabe muito bem o que fazer. Até porque esse conceito é muito mais amplo e complexo. E eu queria que a gente começasse com você explicando pra gente, no seu conceito, o que é uma arquitetura sustentável. Bom, essa pergunta é um podcast inteiro, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de sustentabilidade é pensar que a sustentabilidade não vai limitar a nossa vida. Não vou poder fazer isso, não vou poder comprar aquilo. Pelo contrário, a sustentabilidade ela é libertadora. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas para responder a sua pergunta, a gente tem que entender que a sustentabilidade, existem vários critérios que tornam uma vida ou uma casa mais sustentável ou não. E os exemplos que você deu, por exemplo, da placa solar, diz respeito a uma sustentabilidade ambiental. Mas existem sustentabilidade econômica, existe sustentabilidade social, existe sustentabilidade afetiva, por exemplo, que é quando a gente não descarta uma coisa porque a gente tem uma relação afetiva com aquilo, então, descartando menos, a gente produz menos lixo, produzindo menos lixo, a gente leva uma vida mais sustentável. E todas essas ações, todas essas direções da sustentabilidade são maneiras possíveis de você transformar a sua casa num lugar mais sustentável. Então, não existe uma casa 100% sustentável. A gente não precisa se preocupar com isso, a gente só precisa se preocupar em ter uma casa mais sustentável do que a nossa casa foi no ano passado. Uma vida mais sustentável, com atitudes mais conscientes do que a gente era semana passada. É mais, assim, sobre fazer e tá ajustando isso no dia a dia, porque a sustentabilidade é dinâmica também, ela tem muito a ver como a gente usa as coisas, então não vai adiantar eu comprar alguma coisa que foi feita com madeira de reflorestamento ou com material de reuso e eu usar aquilo uma semana e jogar fora. Então, uma casa 100% sustentável não significa que ela vai ser 100% sustentável sempre. Ela vai precisar de um morador sustentável. E a chave da sustentabilidade não está nas coisas, está nas pessoas. É sobre como usar, como descartar, como
comprar, como escolher. Então, muitas vezes, uma colher de plástico que você usa para comer sua marmita, por exemplo, todos os dias, né? Uma colher que não precisa ser descartável, ou uma marmita de plástico. Comprei uma coisa de plástico. Não, mas se você usar aquilo durante 20 anos, 30 anos, ela vai se tornar um produto sustentável. É polêmico, mas é sobre como usar, não é só sobre o produto. Maurício, você falou muito sobre as pessoas e eu fiquei curioso em saber se você tem percebido uma mudança real no perfil do consumidor. Você acha que as pessoas estão buscando melhores soluções, soluções de fato mais sustentáveis? Eu não sei te responder essa pergunta. Eu acho que a informação está mais disponível, mas talvez a gente possa estar mais preguiçoso, porque a informação ela é tão ampla, ela está em todos os lugares, é tão fácil hoje a gente se informar que talvez a gente está prorrogando uma coisa que é improrrogável. Mas a verdade, isso eu tenho certeza, a disponibilidade de soluções para ter uma casa mais sustentável hoje é muito maior. Há 20 anos atrás, quando eu fiz minha pós-graduação sobre casa sustentável, a gente não tinha 1/10 das opções e das soluções que eu tenho hoje no mercado. Hoje a gente tem uma tinta sustentável a um preço, tudo que eu vou falar tem preços acessíveis assim, compatíveis ou que competem com produto não sustentável. Então a gente tem tinta, a gente tem tecido, a gente tem lâmpada, a gente tem móveis, a gente tem revestimentos, fora toda a gestão, né? Aquilo que eu falei, não é só sobre o produto para construir uma casa, mas a gente tem, por exemplo, soluções para você ter compostagem doméstica. Eu moro num apartamento e eu composto o meu resíduo orgânico. Você tem soluções de como fazer uma obra mais limpa. Então existem também outros mecanismos que não têm a ver só com o que você escolhe, mas como você mora, que tornam a nossa vida mais sustentável. As informações disponíveis têm muitas. E entre as opções disponíveis, você sente que existem, de fato, opções mais democráticas, mais acessíveis financeiramente? Não, eu acho que sim, com certeza. Eu acho que, por exemplo, tem centenas de tutoriais na internet, por exemplo, de como a gente compostar o nosso lixo orgânico. Uma questão muito importante hoje do nosso impacto no planeta, um impacto que todas as casas têm, é a quantidade de lixo que a gente produz. Tipo, o resíduo hoje, o lixo que a gente joga lá fora, né? Muita gente já falou isso, né? O lá fora não existe, o lá fora, na verdade, é um terreno dentro da nossa cidade. Ele tem um impacto muito grande. Então, eu acho que a gente já está nesse momento de evoluir do... é reciclo, não reciclo. Não, é obrigatório reciclar hoje em dia. Durante a pandemia eu me impus isso. Tipo, eu falei, eu vou provar para mim mesmo que eu consigo reciclar o meu lixo orgânico. Então, assim, hoje em dia, na prática, vou dar um exemplo. A gente tem que distribuir o nosso lixo, tudo aquilo que a gente produz dentro de casa, em 3 lixeiras diferentes. Uma lixeira que você vai jogar tudo aquilo que é possível de ser reciclável. Limpo, tá, gente? Pelo amor de Deus, lava. Porque vai chegar em algum centro de compostagem, ninguém precisa pegar a sua marmita suja. Então, você vai lavar minimamente ali, mas você vai descartar todo o teu plástico, todo o teu vidro, todo o teu metal. Isso é um lixo. O lixo vai ser reciclável, tá? E aí você dá um jeito, se não for no seu condomínio, você vai levar em algum lugar. Isso é uma responsabilidade social. A gente já passou do tempo de ter que fazer isso. Tem um outro lixo que não é reciclável, não dá para reciclar. Não dá para reciclar a embalagem, o plástico filme, a bandejinha de isopor. Não dá para a gente reciclar o papel celofane que embrulha a bolacha recheada. Tem alguns plásticos que é difícil. O papel higiênico, o resto de comida que está temperado. Então isso é de fato o seu lixo. Isso que só isso deveria ir para o aterro sanitário. E você vai perceber que esse lixo não é tão grande assim. O nosso grande lixo em termos de volume é o lixo reciclável. E aí você tem um terceiro lixo na sua casa que é o lixo orgânico. E assim, dá para fazer uma composteira. E voltando ao começo da resposta, tem várias maneiras de como você fazer com latas de tinta, com baldes de plástico, você construir a sua própria composteira. Isso é, assim, o maior benefício que a gente poderia dar em retorno ao planeta, à nossa cidade, seria compostar o nosso lixo orgânico, com certeza, e não custa nada. Quando a gente fala de arquitetura sustentável, a gente não fala só da nossa casa. É preciso também falar da nossa casa inserida na cidade. Sueli Araújo é urbanista, advogada e consultora legislativa da Câmara dos Deputados. Ela presidiu o IBAMA de 2016 a 2018 e hoje é especialista sênior em políticas públicas no Observatório do Clima. Sueli fala com a gente sobre a importância da arquitetura e urbanismo sustentáveis para viabilizar a vida nas cidades. A arquitetura sustentável, assim como o urbanismo sustentável, em sua essência buscam reduzir os impactos ambientais
e usar a própria natureza em seu favor. Outros aspectos relevantes que nós podemos citar são o reaproveitamento de água, a atenção ao tratamento dos resíduos, a preocupação com a eficiência energética, a priorização de materiais regionais e de projetos que sejam concebidos para a realidade brasileira. A arquitetura contemporânea nas cidades brasileiras muitas vezes importa torres de vidro padronizadas, caixas fechadas que estão longe de ser a melhor solução para o nosso país. A ocupação urbana, ela necessita proteger as áreas ambientalmente sensíveis. A drenagem é uma parte esquecida no planejamento urbano, no caso brasileiro. Nós precisamos ter sistemas de drenagem eficientes e isso implica também restringir a impermeabilização do solo no perímetro urbano. Cursos de água encanados, entubados, necessitam ficar no passado. As soluções baseadas na natureza precisam ganhar muito mais espaço do que vem tendo no histórico da política urbana no país. Os arquitetos têm de ser treinados desde a universidade para compreender tudo isso. Maurício, falando em pensar em novas soluções, a pandemia ela mudou muito a forma como a gente vive, né? Tanto se a gente precisa de mais espaço, ou se a gente precisa de novos móveis diferentes, até mesmo quanto tempo a gente perde no transporte indo e voltando para o trabalho. Enfim, foram muitas as mudanças em diversas esferas da nossa vida. E o que você acha que as pessoas conseguiram tirar dessa experiência? Eu acho que isso que eu acabei de falar foi uma coisa muito impactante. Eu lembro muito nas primeiras semanas da pandemia que eu acho que a gente se deu conta da quantidade de resíduo que a gente produz, porque era a gente mesmo que estava limpando a casa, colocando o lixo pro lado de fora. Isso foi uma coisa que pessoalmente para mim foi muito impactante. Teve ali um momento que a gente percebeu que a casa ela precisava ser uma ferramenta e não um troféu, né? A gente faz muito a casa para receber os amigos, né? Como muita gente faz uma casa como um status social, né? Tanto que às vezes eu ouço isso de clientes, né? Não, vou colocar o quadro mais bonito na sala, que é onde eu vou receber os amigos, não quero esconder ele lá no quarto. A gente, de fato, ter uma casa bonita é um passaporte, né, social. Mas acho que na pandemia a gente percebeu que sim, pode ser isso, mas a casa precisa ser uma ferramenta de morar melhor, né? De fazer aquilo que eu faço de uma maneira melhor, seja comer, seja estudar, seja trabalhar, seja estar junto com os meus amigos. E aí as escolhas, o que aconteceu na casa é que as pessoas, eu acho que elas repriorizaram aquilo que de fato era essencial dentro de casa. Então, não é, né, não mais uma cozinha simplesmente bonita, mas uma cozinha que fosse funcional, né? Uma casa onde eu possa usar todos os espaços, uma casa onde eu possa aproveitar melhor o sol, né? Entender. Eu mesmo passei por isso, assim. Quando começou a pandemia, eu percebi que as plantas dentro da minha casa estavam todas em lugar errado, assim. Tipo, a que precisava de sol estava na sombra, a que precisava de sombra estava na janela. Então, eu acho que a gente entendeu um pouco melhor como funciona esse espaço doméstico e repriorizou um pouco aquilo que é essencial, de fato, para a gente viver. Outro dia eu aprendi um termo, fast homeware, que tem a ver com um movimento parecido com o que aconteceu na moda, com o fast fashion, e que levou muitas pessoas a pensarem que para se ter uma casa bonita, né, e uma casa na moda, é preciso mudar a todo tempo, de acordo com as tendências. O que você acha desse movimento, Maurício? Eu acho que a gente está acontecendo exatamente na casa, e os exemplos, eles se encaixam na casa também, aquilo que aconteceu com a moda, e você é especialistíssimo nesse assunto, escreveu livros sobre isso. O fato é que, sim, teremos empresas mais conscientes. A gente não vai conseguir que todas as empresas de moda e nem de home design, de decoração, sejam conscientes, mas enfim, as informações, de novo, elas estão disponíveis, mas é mais sobre as pessoas e menos sobre os produtos. Tipo, o grande varejo de decoração, o móvel que custa super barato, né, o vaso de flor que veio da China, tudo isso vai continuar existindo, porque a culpa não está nesses produtos. É sobre como a gente vai comprar melhor, como a gente vai comprar de uma maneira mais consciente. É sobre as escolhas que a gente faz daquilo que a gente coloca dentro da nossa casa. Você pode me corrigir, você entende mais que eu, mas a gente compra roupa barata, às vezes no fast fashion, porque a gente precisa, sei lá, tipo, a gente, né, precisa usar alguma coisa que você usa muito, ou
Mas na hora da compra do fast fashion, eu acho que a grande pergunta é, ok, resolve meu problema naquele momento, mas vai resolver o meu problema a longo prazo? Quando a gente fala de decoração e você compra uma coisa super barata, tem a ver se o apartamento é seu apartamento é alugado e como você vai usar aquilo. Às vezes um produto que você compra num fast fashion, por exemplo, ou num fast home design, por exemplo, ele vai ser um produto que pode durar muito se você usar ele da maneira correta, se você usar pouco. Mas se ele for uma camiseta, ou se for uma cadeira que você vai usar todo dia, você vai descartar aquela camiseta mais rápido, você vai descartar aquela cadeira mais rápido. Eu acho que as coisas elas funcionam iguais para os dois setores. Então como eu vou usar aquilo? E faz sentido eu comprar uma coisa que eu sei que não vai durar e nem exigir daquilo que ela vai durar sabendo que ela não tem qualidade para isso. E nas coisas da casa, assim, a gente tem muitos itens dentro da casa que duram muito mais do que roupas, com certeza, né? Tipo, a gente tem grandes móveis dentro da casa, tapete, sofá, cadeira, que são coisas que podem durar 20, 30 anos. Tem roupas que podem durar isso também, né? Mas é isso, a gente tem que fazer essas escolhas. E não confundir isso, né? Não confundir esse fast design com decoração democrática. Acho que são duas coisas completamente diferentes. Acho que democratizar a decoração é fazer com que mais pessoas tenham acesso, né? Não é produzir só coisas de baixa qualidade, mas o design democrático, ele tem critérios, o que de fato seja democrático, ele tem critérios que envolvem funcionalidade, beleza, sustentabilidade também. Não sou eu que inventei esse conceito, mas assim, quando a gente fala de design democrático, de fato, não é design barato. Isso é só um critério de ser design democrático, que é ser acessível. Mas o design democrático ele precisa ser sustentável também. Como o Maurício disse, é mais sobre as pessoas. Nós precisamos nos engajar mais sobre os espaços que a gente vive. Seja escolhendo os produtos mais sustentáveis para a nossa casa, ou até mesmo participando da organização da nossa comunidade. Como se pode fazer isso? A Sueli Araújo vai contar para a gente. O plano diretor é o principal instrumento da política de desenvolvimento e expansão urbana. Isso fica estabelecido expressamente na própria Constituição Federal. Não somente as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, mas todo o planejamento municipal, e isso inclui a legislação orçamentária, precisam tomar o plano diretor como baliza. É fundamental que os planos diretores incluam expressamente a preocupação com o clima e meio ambiente de forma ampla. As áreas de risco, elas necessitam ser mapeadas e enfrentadas no sentido de garantir políticas públicas que busquem assegurar, em primeiro lugar, a vida da população, bem como o direito à habitação e o direito à cidade com serviços públicos adequados e permanentes. O Estatuto da Cidade, ele fala expressamente em garantia do direito a cidades sustentáveis. E o que a lei diz sobre isso? A lei estabelece que a garantia do direito a cidades sustentáveis engloba o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Tudo isso está muito longe da realidade urbana brasileira. As cidades brasileiras, elas são injustas, excludentes com a população de baixa renda, e é essa população que mais sofre com os eventos climáticos. Em geral, é a população de baixa renda que vai sofrer com os deslizamentos de encostas, por exemplo. E com isso se atinge em maior proporção a população negra, as mulheres chefes de família. Questões de raça e gênero, então, ganham proeminência nesse quadro. Respeito à legislação ambiental, sustentabilidade, resiliência, adaptação às mudanças climáticas. Tudo isso acompanhado por uma preocupação com justiça social são elementos que devem estar no coração da política urbana. Então, pessoal, procure saber como a sua cidade coordena o plano diretor e como é possível participar dele. A gente precisa se envolver nas questões dos espaços urbanos para tornar as nossas cidades cada vez mais democráticas. O que você faz importa é uma campanha da National Geographic que tem como objetivo engajar e conscientizar as pessoas sobre a importância das suas ações.
Maurício, falando sobre design democrático, espaços democráticos, eu sinto que para se ter uma casa bonita, a gente não precisa ter coisas novas o tempo todo. E eu acho que a gente vai passar pelo mesmo movimento que a gente passou com a moda, né? De questionar como as coisas são feitas, de onde elas vêm, quem fez, para onde que essas roupas vão. Casa bonita tem a ver com coisas que fazem sentido pra você, né? A casa bonita vai contar a sua história, de onde você veio, pra onde você vai. E que, assim, se você conseguir contar uma história sobre cada objeto que você coloca dentro da sua casa, com certeza você vai ter uma casa mais sustentável. Porque essas relações que a gente tem com os objetos, porque a gente ganhou, porque a gente garimpou, porque a gente, enfim, a gente foi pra uma... pode ser um imã de geladeira, entendeu? Tipo, as pessoas não vão descartar um imã de geladeira se ela comprou aquele imã de geladeira na lua de mel, entendeu? Então, o problema não é o produto, é a relação que você tem com aquilo. E essa é a casa bonita, né? Essa é a casa que a gente se orgulha de ter, é onde fala, nossa, isso aqui era da minha família, isso aqui eu garimpei, isso aqui eu lutei pra caramba e consegui comprar, eu queria isso, então faz parte da minha vitória, então... né, do meu momento de vida ou de uma comunidade que eu fui, conheci a artesã que fez esse sofá, que fez esse tecido, que fez essa luminária. Essas coisas que trazem essa importância, elas vão trazer sentido para nossa casa. A casa bonita é uma casa que faz sentido para você. Maurício, agora para encerrar, a gente já falou aqui sobre a casa mais sustentável, a gente falou sobre a casa bonita, e eu queria saber sobre a casa dos seus sonhos, como que ela seria? Existe um conceito dentro de decoração que é flexibilidade, né? E eu acho que a casa flexível é a casa que eu quero, e flexibilidade tem a ver com a casa conseguir acompanhar as mudanças da nossa vida. Aquilo que estava dentro da nossa casa durante a pandemia, que foi, por exemplo, um momento onde a gente olhava cada coisa e falava, nossa, será que isso faz sentido aqui? Né? Será que as coisas estão no lugar certo? Será que eu preciso disso de verdade? Ou, nossa, eu acho que eu preciso de alguma coisa que eu não tenho. Aquilo que está dentro da nossa casa, que não consegue acompanhar a gente passar por uma pandemia, um móvel que não cabe mais aonde você mora hoje em dia, porque você está morando num apartamento menor, ou uma luminária que não faz mais sentido porque agora você tem um filho, ou uma cozinha que não faz mais sentido porque agora a sua mãe veio morar junto com você. As coisas que não conseguem acompanhar as mudanças da nossa vida, elas vão ficar para trás. Então, acho que o meu sonho de casa é uma casa onde as coisas consigam me acompanhar. Eu tenho feito escolhas de coisas que eu falo... Eu quero que isso esteja comigo durante muitos anos. Eu quero botar dentro da minha casa coisas que vão acompanhar qualquer mudança que eu tenho. Seja mudar de lugar, seja ir para um lugar maior, seja um lugar menor. Esse movimento de downsize, de cada vez morar num lugar menor, é um movimento de grandes metrópoles, né, que já está acontecendo muito em São Paulo, em outras cidades do Brasil, no mundo inteiro. Então, consumir menos também é muito sustentável e escolher coisas que realmente fazem sentido na minha vida, eu acho que hoje é a casa dos meus sonhos. Bom, é isso. Maurício, querido, muito obrigado. Foi ótimo, um prazer conversar com você. De fato, eu aprendi bastante sobre muitas coisas que eu posso levar para minha casa e para minha vida. Não, eu que tenho que agradecer. Obrigado pelo convite, de falar de um assunto que eu adoro. E espero que eu tenha inspirado as pessoas. E comentem e a gente se vê em breve. Apesar do crescimento do mercado imobiliário, o Brasil vive um déficit habitacional de quase 6 milhões de moradias. Isso significa que, mesmo com o lançamento de algo em torno de 40 mil unidades habitacionais todos os anos, 1,5 milhão de brasileiros ainda vivem em condições precárias. 1,3 milhão precisam dividir espaços com outras pessoas. E outros 3 milhões gastam mais de 30% do salário com aluguel. Isso sem contar com 9,5 milhões que vivem em áreas de risco. Uma moradia adequada é um direito humano universal garantido pela ONU. E uma arquitetura sustentável passa por esse direito também. Uma arquitetura que integre o meio ambiente e a sociedade. A gente precisa aprender a conviver não só com aquilo que chamamos de natureza, mas com os espaços e as pessoas também. Afinal de contas, somos todos coabitantes dessa mesma grande casa chamada Terra. É isso, pessoal. Lembrando que os nossos episódios são lançados às terças-feiras, a cada 15 dias, e o próximo vai ser no dia 16 de maio. Aproveita para seguir NetGeo Podcast na sua plataforma preferida e nas redes sociais com @NetGeoBrasil para ficar por dentro do que vem por aí. E eu sou o @Carvalhando. Até lá, até mais!